Porque eu venho sentindo que a minha vida está travada, por mais que eu me esforce e faça tanta coisa, parece que eu não saio do lugar? Você já tem se feito essas perguntas? Se sim, continue aqui, vem comigo para esse vídeo que nós vamos entender afinal por que isso acontece. Namastê, eu me chamo Karina Megiato e hoje nós vamos entender o que são padrões familiares. Esses padrões familiares que muitas vezes nós repetimos inconscientemente são fatos que vêm desde a nossa ancestralidade e que chegam até nós por repetição, como doenças, por exemplo, uma mãe que tem algum padrão de casamento, que ela não foi feliz no relacionamento, aí a filha começa a se relacionar, ela também não tem relacionamentos saudáveis. Ou que um pai, por exemplo, foi à falência, o filho vai abrir uma empresa e depois disso ele também vem à falência. Ou a mãe não teve dinheiro, a filha vai querer empreender no mundo e ela também não consegue ter dinheiro. Então, a gente pode começar a observar dentro das nossas próprias histórias essas repetições de padrão. Talvez você ainda não tenha tomado consciência, mas a partir de agora busque lá na sua história de vida o que você vem repetindo. Muitas vezes podem ser relacionamentos que vão terminando com traições. A minha mãe foi traída, então eu também sou traído. E isso são padrões, são repetições que acontecem dentro da família. E por que isso acontece afinal? Nós chamamos isso de lealdade. Essas lealdades muitas vezes são pactos inconscientes que nós fazemos com o nosso sistema, porque enquanto seres humanos, por termos recebido a vida desse sistema familiar, inconscientemente nós nos sentimos em dívida, nós sentimos que temos que retribuir a esse sistema algo tão grande que eles nos deram, que é a vida. Então, nessa dívida, me coloco por essa sensação de pertencimento ao clã, a fazer coisas que eles fazem dentro daquilo que para o clã é saudável, dentro desse pacto que o clã vive, para que eu possa pertencer, porque a maior necessidade do ser humano é a necessidade de pertencimento. Então, dentro dessa consciência individual que nós temos, a gente pode entender que talvez não tenhamos dívida, porque essa consciência individual é onde está gravada as minhas memórias, as cores que eu gosto de fazer, mas a consciência do clã é aquilo que vem de toda a minha ancestralidade, até a minha 7ª geração. Então, esse sistema familiar, essa consciência do clã é o que conduz a minha vida. Nós somos conectadas a ela por fiozinhos invisíveis, o que faz com que sejamos parte de uma família. É como se fosse uma consciência, uma nuvem de informações que pertence a esse campo familiar e nós ali nos conectamos a ele conscientemente ou inconscientemente. Então, a partir do momento que a gente se sente ameaçado, querendo fazer algo diferente, tendo essa sensação de que o nosso pertencimento está sendo ameaçado, a gente começa a se auto-sabotar para que a gente não seja excluído daquele lugar, daquela família, daquele clã. Então, quando a gente tenta fazer algo diferente, que a nossa vida está indo, a gente está prosperando, como, por exemplo, eu posso ter uma vida próspera se os meus pais faliram? Como eu posso ter uma vida com relacionamento feliz se a minha mãe não teve? Como eu posso ter dinheiro, prosperar na vida, se a minha mãe nunca trabalhou fora, minha mãe nunca empreendeu? E como eu vou ser mais feliz que os meus pais? Então, quando a gente busca a entender que a gente está repetindo esses padrões familiares, o que vem de imediato é que a gente, não quero mais isso, não quero mais repetir isso na minha vida, mas deixar de fazer, de concordar com tudo que veio, requer um processo de amadurecimento, um processo de autoconhecimento. Porque para que a gente consiga olhar para tudo isso, a gente precisa ter coragem. Coragem para acessar aquilo que está dentro do sistema familiar
que muitas vezes foi varrido para baixo do tapete e ninguém tomou consciência. Como, por exemplo, se dentro da família teve um caso de abuso, um caso de assassinato e a família escondeu isso embaixo do tapete, aquilo não foi mais visto, aquilo não foi mais falado. A alma do clã, quando a gente fala alma do clã, é essa nuvem de informação. Ela vai exigir dos novos integrantes que chegam para a família que eles tragam à luz tudo aquilo que foi escondido. Porque o sistema familiar é um cano por onde o amor possa fluir. Para que o amor possa fluir dentro de um sistema familiar, é preciso existir a ordem. Então, se tem uma injustiça cometida, se tem uma pessoa que foi excluída, se tem algo que foi negado, alguma compensação que seja necessária, a alma do clã vai buscar por essa compensação. Então, os novos integrantes, eles vão se sentir incomodados, vão inconscientemente repetir esses padrões, para que alguém do sistema familiar chegue e fale assim: eu não quero mais, eu não aguento mais, eu vou olhar por que isso está acontecendo na minha vida. Por que eu vou desfrutar de algo e me sinto culpada? Por que eu não consigo guardar dinheiro? Por que eu tento empreender, ou vou viajar, eu vou desfrutar de algo e não me sinto feliz? Por que eu não consigo ter relacionamentos saudáveis? Por que eu não consigo fazer dar certo meus negócios? Então, quando eu paro para analisar se esses padrões estão se repetindo muito na minha vida, não só com raiva e querendo eliminar isso, mas olhar isso de uma forma: onde começou isso? De onde que veio isso? Quem na minha família faliu? Por que essa pessoa faliu? Quem na minha família não teve relacionamentos saudáveis? Por que ela não tem relacionamentos saudáveis? O que foi excluído naquela história que hoje é necessário essa compensação dentro do sistema? E por que isso acontece? Porque o sistema busca o equilíbrio do todo em primeiro lugar. Então, para que o amor possa fluir, tudo tem que estar em seu perfeito lugar, tudo tem que estar em seu perfeito equilíbrio. Então, se a família não olha, não compensa aquilo que foi excluído, aquilo vai se repetir dentro de uma programação inconsciente. E todos nós temos em algum nível essa lealdade enquanto estamos inconscientes. Porque a gente precisa de músculos para que nós consigamos exercer o nosso livre-arbítrio. Porque enquanto inconscientes, o livre-arbítrio é uma ilusão. Porque nós somos mais leais ao nosso sistema do que livres. É isso que diz Bert Helling. Porque a gente nasce com essa tendência a repetir aquilo que nós aprendemos com os nossos pais. Então, a gente vai buscar a repetir tudo aquilo que a gente veio aprendendo dentro do nosso sistema familiar. Então, se, por exemplo, a minha mãe, alguém da minha família não é saudável, se hoje eu tenho plena saúde, eu posso perguntar para você: como que você se sente desfrutando de boa saúde? Conscientemente, cognitivamente, você vai me dizer: ah, me sinto legal. Mas no seu inconsciente, pode ser que em algum momento você gere uma doença, porque como você vai desfrutar de boa saúde se ninguém da sua família desfrutou? Como que eu vou ser rica, próspera, se ninguém da minha família foi? Como que eu vou viajar, desfrutar de coisas novas? Como que eu vou conhecer o mundo se ninguém da minha família fez e só trabalhava? Como que eu vou viver a profissão dos meus sonhos, fazer aquilo que eu desejo, se todo mundo da minha família trabalhava apenas para sobrevivência, para pagar as contas e em uma determinada profissão? Então, tem que ter coragem para conseguir romper isso. E para eu conseguir romper isso, eu preciso do quê? De autoconhecimento, encontrar o meu processo de individuação quanto indivíduo. Porque exercer o livre-arbítrio, ele é um músculo que precisa ser trabalhado. E se a nossa alma é jovem, a gente ainda não consegue lidar com as críticas da família, a gente ainda não consegue lidar com aqueles julgamentos que vêm de casa, a gente ainda não sabendo se relacionar, a gente não consegue tomar as nossas próprias decisões. Se, por exemplo, a sua mãe chega na sua casa e fala assim:
Ai, você está usando um copo de requeijão. Nossa, joga isso fora. Aí você olha para aquilo, ah, minha mãe mandou jogar isso fora, então eu vou jogar. Aí você fica com aquilo, não era algo que você queria fazer, mas você faz porque a sua mãe falou, seu pai falou, alguém falou, você vai lá e faz. Então, assim, você precisa adquirir esse músculo, essa maturidade de que você, hoje, quanto adulto, pode tomar suas próprias decisões. E tomar as próprias decisões requer muitas vezes que nós não fiquemos bem na foto. Como assim? Porque na nossa inocência, na nossa forma de amar infantil e imatura, muitas vezes a gente não quer falar para o outro que a gente não gostou daquilo que ele falou, que a gente não está gostando, que ele está nos perturbando com aquilo e a gente se faz de vítima. Ah, é porque eu preciso ficar aqui nesse papel de vítima, calar o que eu sinto, guardar para não magoar o outro. Muitas vezes tem pessoas que estão dentro de relacionamentos e não tem coragem de terminar com a outra pessoa e chegar e falar, olha, eu não estou mais feliz dentro dessa relação, eu estou me sentindo angustiada, eu quero viver outra coisa. Em vez da pessoa se posicionar e arcar com as consequências daquilo, ela fica fazendo o quê? Fazendo coisas para que o relacionamento não dê certo, para que até um certo momento a outra pessoa chegue e fale que não quer mais. Porque aí ela precisa o quê? Se sair bonzinho. Ai, porque eu sou a vítima, porque ela que terminou. Eu não quero assumir as consequências das minhas ações e eu preciso manter a minha inocência. Então, enquanto eu tenho esse padrão de vítima, de manter a minha inocência, de não me responsabilizar pelos meus erros, eu estou deixando de exercer o meu livre-arbítrio. Eu estou tendo a tendência, dentro dessa personalidade de vítima, de repetir padrões. Então, as pessoas que têm mais tendência a repetir padrões são pessoas que têm essa personalidade de vítima. Então, por isso que muitas pessoas às vezes são atingidas pelas repetições dos padrões do sistema familiar e outras não. Então, se foi algo muito grande que o sistema familiar cometeu, é difícil que isso pule de gerações e é mais fácil que todos repitam. Como, por exemplo, antigamente os homens matavam as esposas para viver com outras esposas e ninguém mais falava disso, isso era calado. Então, isso é algo muito forte, algo muito grande que vai assim, requerer do sistema familiar uma compensação muito grande. Então, todos posteriormente podem ser atingidos pelo sistema familiar, requerendo essa compensação na alma da família. Se é algo às vezes mais tranquilo, uma traição, algo assim, pode ser que um filho repita, outro não, dependendo da musculatura que esse indivíduo tenha, né? Quanto à consciência, quanto ao autoconhecimento e quanto a valores bem definidos. Então, que nós possamos entender que sim, é preciso exercer o meu livre-arbítrio, mas para isso, e para deixar tudo isso para trás, eu preciso passar por 3 momentos na minha vida, né? E o primeiro momento é o querer ver. Querer ver o porquê que está acontecendo isso com o meu sistema familiar. Ter essa coragem de olhar esses padrões e uma vez, depois de visto, não tem mais como voltar atrás. E se ao mesmo tempo nós não tivermos coragem de ver, o nosso passado, ele atua como maldição no momento presente e pode interferir no nosso futuro. Porque se a gente não olha para o passado, a gente está repetindo no presente, que vai prejudicar a construção do futuro que a gente tanto deseja. Então, nós precisamos ter coragem de olhar para isso, para que nós possamos trazer para o clã a compensação. Então, se você está assistindo esse vídeo, é você que tem que olhar para isso dentro do seu sistema familiar. Porque quando a gente olha para isso, a gente precisa, através do sentir, trazer essa compensação para o nosso sistema. É assim, é passando por essa dor, é sentindo esse sentimento que foi excluído lá atrás, todo esse amor que foi fechado, que foi negado, porque toda dor, ela nada mais é que amor reprimido. Então, se a gente não tem coragem de olhar para tudo isso, para toda essa dor que está reverberando na nossa vida, que veio por meio do nosso sistema familiar, a gente não consegue fluir na nossa vida e a vida trava. E aí,
a pessoa muitas vezes ela tá lá morando no bairro da família há muitos anos, ela tá lá vivendo aquela vida de padrão repetido muitos anos, ela não tem consciência porque ela quer ficar bem na foto, quer manter a inocência e ela tá sem coragem de olhar para aquilo que está se repetindo na vida dela. Então, depois que ela passou por esse sentimento, que ela deixou com que isso fluísse, que ela teve coragem de passar pela dor, isso traz compensação para o sistema familiar. E quando essa compensação chega, que você consegue olhar para isso, é quando você ganha um voucher do seu sistema familiar, para que você possa, honrando a tudo que passou, viver a vida que você deseja. É como se você ganhasse um voucher de mais vida, de mais energia, de mais bênçãos para que você vá para a vida, para que você conquiste mais, porque você deu espaço para que o amor possa fluir dentro do seu sistema familiar. Então, é muito importante a gente exercitar esse músculo e é um processo diário, é um processo em que a gente precisa tomar consciência do momento presente e observar o que está acontecendo, buscar ajuda se necessário e entender que sim, os padrões repetem, mas que nós não precisamos viver essa vida de repetição, que nós podemos sim fazer diferente e desfrutar a vida dos nossos sonhos. Mas eu te pergunto, você tem coragem para isso? Gratidão por estar aqui. Namastê!